espero que estejam acompanhando o material postado. Antes de começar o conteúdo mesmo, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu criei lá no Moodle um fórum de discussão, porque, se eu não me engano, alguém, eu acho que foi da sala de vocês, que na quarta-feira passada, me fizeram uma pergunta sobre a atividade empresarial e as igrejas. Ah, tem aluno aguardando? Não tem problema. Então, manda eles entrarem. Também estou aguardando eles aqui, ó. Então, eu criei um fórum de discussão para que a gente possa conversar, mas, se eu não me engano, o fórum eu coloquei na segunda ou no domingo e que se encerrava hoje. Vocês nem entraram, né? Ninguém entrou, ninguém escreveu nada. Acho que dá tempo ainda. Eu coloquei em discussão o fundamento legal da atividade religiosa no Brasil. Eu tenho que aceitar, mas cadê? Ninguém tá fazendo o pedido? Vocês apareceram, alguns apareceram fazendo o pedido, mas aqui não está aparecendo mais nenhum. Será que é só se eu entrar, sair e entrar de novo? Eu acho que não precisa. Vou ver uma coisa. Espera inteiro, mais ou menos. Lá. Será que estão com o link certinho? Tem 8 pessoas aqui. Não sei, vou postar, ó, vou printar aqui de novo. Opa. Falem para eles entrarem. Eu fui dar um Ctrl C aqui, o negócio saiu. Agora, deixa eu ver se deu certo aqui. Opa. Noturno. Professor sustentável. Olha, um monte de gente falando. Aqui, ó, entra aqui, ó. Não sei, hein? De manhã não teve problema nenhum. De manhã tinha bastante aluno. De manhã tinha 20, acho que 26, 27 alunos. Será que era melhor eu sair e entrar de novo? Olha, no grupo eles estão falando sobre. Estão falando mesmo. Deixa eu ver quem está lá. Ele não aceitou ainda. Poxa. Não está aparecendo o pedido mesmo, não. Deixa eu ver. Estou desde. Jura? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver se dá para sair, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera lá. Você. Eu vou sair e vou entrar de novo. Então fiquem aí. Não sei se vai dar problema eu sair e entrar de novo. Pera lá.
Olha só quanta gente realmente estava... Foi só sair e entrar de novo, deu certo. Então, chama mais aí, agora nós estamos em 15 pessoas, mas já entra mais um pouco, né? Então, eu não tinha falado nada ainda. Aulas... Deixa eu ver só uma coisa. Tá gravando. Então, aula 5. Aula 5, microempresas e empresas de pequeno porte. Esse é o tema da nossa conversa hoje. No período do matutino, a gente não conseguiu terminar no período de aula. Então, vamos ver onde a gente vai chegar. Tem bastante coisa aqui para conversar. Quero ver se a gente consegue adiantar um pouquinho. Eu estou com os slides abertos aqui na minha frente, então eu estou com duas telas. Eu acho que eu mandei, se eu não mandei em PDF, eu mandei mesmo os slides da aula. Alguém reclamou para mim sobre a questão do acesso do link do Moodle. A responsável lá pela biblioteca da UniFCB, ela entrou em contato informando de que eles estão fazendo uma atualização na biblioteca da Saraiva e por esta razão que está meio difícil aí o acesso dos alunos. Mas se você não conseguiu ler o capítulo 39, não tem importância. Os slides que eu montei foram montados, baseados ali no capítulo 39, você consegue estudar somente com os slides. Mas se você puder, né, faça a leitura do capítulo 39 do livro do Marlon Tomazetti. Aí você pode estar se perguntando, mas por que o Juliano está indo lá para o capítulo 39, sendo que a gente está no capítulo 4 e no capítulo 5? Então vejam bem uma coisa, o livro, esse aqui é a atualização 2018, né, 2018, porque eu estou procurando, vou comprar um 2020. Quando o livro foi feito a primeira edição, ele foi anterior a Lei Complementar 123 de 2006. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, quando o autor foi fazendo as atualizações, não dá para fazer uma reformulação no livro e inserir uma parte lá em um determinado capítulo. Então, como era bastante coisa que ele tinha que inserir no livro dele, ele foi lá e colocou como último capítulo, o capítulo 39. Então, eu estou puxando o capítulo 39 agora para depois do capítulo 5, na verdade, daria para estudar isso depois de que a gente estudasse empresário individual, MEI e EIRELI, mas eu achei melhor antecipar essa nossa conversa, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Beleza? Combinado sobre isso? Então, iniciando a nossa conversa, então, o tema da aula microempresa e empresa de pequeno porte, a gente vai estar conversando sobre isso, porque aqui no Brasil, a maior parte, eu não tenho esse número exato, mas a maioria das empresas, elas se enquadram em empresas de pequeno e médio porte. Então, é bem importante esse enquadramento, é bem importante essa questão empresarial aqui no direito brasileiro. Nós temos uma questão que eu estou levantando ali no começo, né, eu chamo de contextualização. O artigo 179 da Constituição Federal determinou que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensem, né, ela está escrito assim, instituirão um tratamento diferenciado a ME quer dizer microempresa, né, e EPP, empresa de pequeno porte. Instituirá um tratamento diferenciado às MEs e às EPPs, simplificando as suas obrigações tributárias, administrativas, previdenciárias e até obrigações de crédito, que é o que está acontecendo agora com o governo federal nessas liberações que estão fazendo aí para as atividades empresariais. Vocês podem ver que a questão do MEI está sendo tratada em separado. É por esta razão. Por qual razão? Porque existe um amparo constitucional de que as MEs e as EPPs devem ser tratadas de forma diferenciada. Então, isso se prova com a própria manifestação aí presidencial do Executivo com relação a essas medidas que estão sendo liberadas de crédito com relação à pandemia do coronavírus. Então, em 2006, se a Constituição Federal diz que os estados, municípios, a União deveria dispensar um tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte, talvez vocês ainda estão meio
meio verdes aí no curso de Direito, mas quer dizer, se existe uma determinação constitucional sobre uma determinada matéria, sobre um determinado assunto, que a Constituição não trabalhou de forma específica, o que acontece? Depois isso lá na hierarquia das leis, na pirâmide lá do Kelsen, depois isso aí vai ter que ser feito, no nosso caso aqui, por meio de lei complementar. Então, em 2006, foi conseguido fazer a edição da Lei Complementar número 123 de 2006, que finalmente tratou de forma diferenciada as microempresas e empresas de pequeno porte. Eu gostaria que você fizesse uma ressalva aí, uma anotação no seu caderno, de que a palavra empresa, que eu vou utilizar várias vezes aqui na conceituação de ME e de EPP, ela não está sendo utilizada no termo técnico da palavra, mas sim no sentido geral de atividade econômica exercida ali, pode ver que eu coloco como empresários individuais e EIRELES. Não estou pensando aqui em sociedade, porque daí quando eu vou falar de sociedade, eu não falo empresa, eu falo sociedade. Então, faça esse asterisco para você não confundir, para você não achar que eu estou conceituando empresa ou conceituando empresário. Então, aqui nesta aula, quando eu estiver me referindo à empresa, estou pensando aqui na atividade de forma geral. Então, vamos para o item 1, que quem sabe a gente consegue conversar sobre quase a aula inteira hoje. O item 1 é o enquadramento. Quando eu estou colocando lá enquadramento, quer dizer o quê? Quando de que maneira que eu vou enquadrar uma atividade empresarial em ME ou em EPP, em microempresa ou empresa de pequeno porte. O artigo 3º da Lei Complementar 123 faz esse enquadramento para vocês. Então, se vocês estão anotando ou estão aí com o Vadimeco, vai lá no finalzinho e procure essa lei. Por quê? Se fôssemos fazer a avaliação regular agora do primeiro bimestre, eu permitiria que você usasse a legislação seca na prova, e se eu te perguntasse qual é o enquadramento para que uma atividade empresarial se torne microempresa ou empresa de pequeno porte, você poderia simplesmente abrir a lei complementar e procurar lá o artigo 3º, que vai trazer para você de forma legal qual é o enquadramento dela. Então, ali eu coloquei no slide para você, o enquadramento de ME são empresas que têm um faturamento bruto anual de igual ou até 360 mil reais anuais. Microempresas são aquelas atividades empresariais que possuem faturamento bruto de no máximo ou igual a 360 mil reais. Empresas de pequeno porte são aquelas atividades empresariais que possuem faturamento superior a 360 mil reais e inferior a 4,8 milhões de reais. Aí você pode estar pensando assim, mas professor, esse enquadramento ele está muito geral, né? Ele está muito genérico, é isso mesmo? Vejam, o item 1, que está no artigo 3º da Lei Complementar, é o enquadramento de forma geral, né? Então, de forma geral, de forma genérica, aquelas atividades empresariais que faturam igual ou inferior até 360 mil reais calendário bruto ano, pode se enquadrarem como microempresas. E aquelas que faturam acima de 360 mil reais e menos que 4,8 milhões de reais, podem, se quiserem, se enquadrarem como empresas de pequeno porte. Então, esse é o enquadramento. E agora, a gente parte, eu preciso que vocês acompanhem aqui comigo. Se eu fosse vocês, eu pegava um papel e uma caneta e ia acompanhando, eu ia anotando, porque agora eu vou tratar das exclusões. E as exclusões, se eu não me engano, são 9 casos de exclusão, e depois você não vai querer voltar nisso aí para estudar para a minha prova. Então, acompanhe aqui na aula comigo, vá tomando nota, porque depois isso aqui já fica certo para a sua avaliação, porque querendo ou não, no segundo bimestre a gente vai fazer prova, e esse aqui é um assunto bom para perguntar, hein? Assunto de lei, você vai estar com a lei na mão. Então, as exclusões, como assim exclusões? Quem não pode, quem a gente não vai considerar, quem a gente não vai deixar se enquadrar como ME ou como EPP. Está no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Então, faça essa anotação. Se você estiver com a lei na mão na época da prova, ou quando você for precisar, é só procurar.
parágrafo 4º do artigo 3º da lei. Coloca lá, primeiro impedimento, primeira possibilidade que a gente não vai permitir o enquadramento como ME ou como EPP. Comecem lá, anota aí, ó. Pessoa jurídica que tenha sócio ou titular de outra pessoa jurídica ou participe de outra PJ. Nossa, que palavreado complicado. Então, pera lá, vamos entender. Pessoa jurídica. Então, o que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica pode ser um empresário individual, ser um MEI, pode ser uma Eireli ou pode ser também uma sociedade. Concorda? Uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Então, pessoa jurídica que tenha como sócio, então estou pensando na sociedade limitada, ou titular, quando eu estou pensando em titular, eu estou pensando que ele exerce sozinho a atividade empresarial, então empresário individual, ou Eireli, ou até MEI, que a gente vai falar daqui a pouco, que seja sócio ou que participe de uma outra pessoa jurídica. E daí eu coloquei entre parênteses ali para você ficar fácil na hora que você for estudar aqui. Se há um sócio, pessoa jurídica, se há participação em outra pessoa jurídica, não justificaria o tratamento diferenciado. Então, retomando a nossa conversa desde o início, a Constituição Federal, no artigo 179, colocou um preceito legal, que deveria ser dispensadas às microempresas e empresas de pequeno porte um tratamento diferenciado. O Legislativo conseguiu apenas em 2006 fazer a promulgação da Lei Complementar 123 de 2006. Então, a Lei Complementar 123 de 2006 é a lei que deu esse tratamento diferenciado às MEs e às empresas de pequeno porte. O enquadramento está lá no artigo 3º. Aquelas que faturem igual ou inferior a 360 mil são microempresas. Aquelas que faturam mais que 360 mil e menos que 4,8 milhões de reais, nós enquadramos elas como empresas de pequeno porte, se elas quiserem. Não é uma obrigação, é um enquadramento. Nas exclusões, quem nós não vamos permitir se enquadrar como ME ou como EPP? Primeiro impedimento, primeira fórmula que a gente não vai permitir. Então, pessoa jurídica que tenha titular ou sócio que participe de outra pessoa jurídica ou outra sociedade. Por que nós não vamos permitir? Porque seria a possibilidade em dobro de um tratamento diferenciado. Então, se você já se beneficiou lá na outra atividade, como sendo ME ou como sendo EPP, nós não vamos permitir que você se beneficie aqui como sócio, como titular dessa outra atividade. Juliano, por que não? Porque a Lei Complementar 123/2006 é uma lei criada para trazer benefícios, para beneficiar a microempresa e empresa de pequeno porte. Então, se a gente quer trazer benefícios, nós não podemos deixar esse benefício ser duplicado, porque seria injusto. Então, primeiro impedimento, pessoa jurídica que tenha sócio titular que participe de outra pessoa jurídica. Não será enquadrada como ME ou como EPP. Será enquadrada apenas em uma das modalidades. Se já se enquadrou lá, não vai se enquadrar aqui. Primeiro impedimento. Segundo impedimento, pessoa jurídica. Então, quando estou falando pessoa jurídica, pode ser uma atividade individual, a Eireli, por exemplo, ou uma sociedade, que tenha filial aqui no Brasil. Então, eu tenho filial, sucursal, eu tenho agência, ou tenho até uma representação aqui, mas a sede é em outro país. Então, vejam, se você tem uma pessoa jurídica, que a sede dela fica em qualquer outro país, e aqui no Brasil ela tem apenas uma filial, apenas uma sucursal, nós não vamos permitir que essa filial, essa sucursal, seja enquadrada como ME ou como EPP. Por que não, Juliano? Porque essa empresa, a sede é no exterior. Então, nós não vamos possibilitá-la de ter esse benefício de se enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006. Segundo impedimento para enquadramento. Anotaram isso? Ninguém fala nada? Estão lá na live da Marília Mendonça? 3. Terceiro, sim, meu Deus, está muito rápido, né? Tá anotado. Não está anotado ou está muito rápido? Então vamos voltar. Primeiro impedimento, pessoa jurídica, os dois. Qual, prof? Vou voltar no primeiro impedimento.
Pessoa jurídica que tenha sócio ou titular que participe de outra pessoa jurídica. Nós não vamos permitir que ela se enquadre como ME ou como EPP. Por quê? Porque ela já está se beneficiando de ter uma outra atividade empresarial. Então, nós não vamos permitir que essa atividade aqui seja enquadrada como ME ou como EPP. Ah, mas por que daí ela vai se ferrar? Ela não vai se ferrar, gente. Ela simplesmente não vai ter os benefícios de ser uma ME ou uma EPP. Primeiro impedimento para enquadramento. Segunda possibilidade que nós não vamos permitir o enquadramento. Pessoa jurídica que tenha filial, sucursal, agência ou representação no Brasil, porém a sede seja no exterior. Então, se subentende-se que o quê? Uma estrutura muito mais complexa. Por que uma estrutura muito mais complexa? Porque se você tem uma sede em outro país, o direito a ser aplicado lá naquela sede é o direito do país de origem. Então, pera lá, se você tem uma estrutura complexa, não é aqui no Brasil que você está se beneficiando em ter uma filial, uma sucursal, que nós vamos te dar um tratamento diferenciado, dispensado aquelas pessoas jurídicas que conseguem o enquadramento em ME ou EPP. Então, segunda causa de não enquadramento nas MEs e nas EPPs, consequentemente, na Lei Complementar 123/2006. Anotado isso, a gente vai para o terceiro impedimento. Sociedade que tenha sócio que seja inscrito como empresário individual, enquadrado como ME ou EPP, cuja receita bruta global ultrapasse os limites de enquadramento. Então, pera lá, vamos entender isso. Eu sou uma sociedade, então posso ser uma sociedade limitada. Deixa eu ver quem está aqui no grupo, vou pegar o nome de alguém aqui, deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu pegar o Guilherme. Guilherme, quer ser meu sócio? Sim ou não? Vamos abrir uma atividade empresarial. Quer ser meu sócio, Guilherme? Naomi? Pode ser Naomi, entendeu? Então, Naomi é minha sócia na atividade empresarial. Então, nós temos uma sociedade. O que esse terceiro impedimento está dizendo? Então, se eu... o Guilherme perdeu. Se eu sou sócio da Naomi, o que acontece? Eu não posso me tornar lá naquela outra atividade sozinho, então empresário individual, se a somatória das receitas brutas, qual a somatória? Vamos supor que eu e a Naomi que faturamos 200 mil reais brutos ano, então nós conseguimos o enquadramento como ME, concorda? Porque é quem fatura igual ou menos que 360 milhões. Mil reais. Se eu for empresário individual lá, se eu estou ganhando 200 mil reais ano aqui, para chegar ao limite lá, digamos que o empresário individual lá, eu quero ser ME também. O ME é quanto? É 360 mil, então sobra um saldo só de 160 mil reais. Se a somatória desses dois saldos não ultrapassarem o limite estabelecido na lei, você pode se enquadrar. Mas o impedimento aqui é naqueles casos em que eu já sou sócio aqui da Naomi e quero me tornar empresário individual em outra atividade, e somando as receitas brutas anuais de ambas as atividades, ultrapassam o limite mínimo aí permitido de 360, ou depende, né? Aqui, se a gente fosse uma EPP, o valor seria maior. Então, de repente, ali eu conseguiria ser um empresário individual sendo ME. Então, vejam que é uma jogada matemática. Então, a proibição aqui a terceira proibição é sociedade que tenha como sócio a pessoa que é empresário individual ali e a somatória das duas receitas brutas anuais ultrapassem o limite estabelecido na Lei Complementar 123/2006. Então, façam essa anotação. Juliana, isso aí é muito difícil para a gente lembrar. Gente, isso aí não é para vocês lembrarem. Isso aqui a gente está conversando, eu estou explicando, mas está no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. Então, você, quando for advogar ou for fazer a minha prova, você precisa ter a lei seca, né, a lei complementar aí do seu lado, para você olhar isso aí. Não estou pedindo para decorar, estou pedindo para conversar aqui e entender essa história aqui, que senão depois você não vai querer voltar. Quarto impedimento. Não se admite um enquadramento de sociedade cujo sócio ou titular participe com mais de 10% do capital social de outra sociedade cuja receita bruta global
ultrapasse os limites do enquadramento. Essa próxima proibição, ela é parecida com a proibição anterior, mas qual que é a diferença dela? Aqui nós estamos considerando que será proibido que sociedade, né, que tenha um dos sócios, que participe de uma outra sociedade, lá eu participo com 12%, e a somatória dessas duas receitas, qual receita? Essa aqui fatura R$200 mil ano, e aquela outra que eu participo com 12% também fatura R$200 mil ano. Essa é uma ME, aquela lá também é uma ME. Vocês estão vendo que a somatória aqui das receitas, elas ultrapassam o limite legal para ser enquadrada como ME? Ultrapassa. Então, é isso que a quarta proibição está dizendo. Então, se houver uma sociedade que tenha sócio, que participe de outra sociedade com mais de 10%, por que 10%? Porque o legislador está imaginando que, se você participa com menos de 10%, a sua participação social ela é inexpressiva. Então, você não está tendo ali um benefício tão grande assim. Agora, se você participar, a linha de corte é 10%. Se você participar com mais de 10%, 10 ou mais do capital social de outra sociedade ou de outra PJ, que a somatória dessas duas rendas brutas anuais ultrapassar o limite legal, essa primeira aqui não será permitido o enquadramento como EE ou como EPP. Anotaram isso? Vão anotando, porque tem bastante coisa. É a internet, gente. Eu vou tentar me mexer menos, que quanto mais eu me mexo, mais trava. É a internet aqui de casa. Eu já solicitei como diz o outro lá, um upgrade para a Copel, mas ainda não instalaram. Vai ficar meio travando mesmo, mas eu vou tentar me mexer menos, que daí facilita para vocês. Próximo impedimento, anotem lá, quinta impedimento para enquadramento como ME ou como EPP. Pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador de outra sociedade cuja receita bruta somada ultrapasse o limite legal. Não entendi, então vamos com calma. Não é permitido que pessoa jurídica... não dá tempo de anotar? Mas vocês não estão com o slide aberto aí? Mas então eu vou mais devagar. Querem voltar para o anterior? Não? Sim ou não? Eu volto? Não, prof. Não, então tá. Então vamos ficar... Não precisa, tá bom. Então vamos ficar aqui no quinto. O quinto, então anote lá, não se admite o enquadramento de pessoa jurídica no qual sócio, então uma sociedade, ou titular. Se eu estou pensando em titular, eu estou pensando no Meirelli, por exemplo, seja administrador de uma sociedade cuja receita somada ultrapasse o mínimo legal. Então, digamos que essa pessoa jurídica aqui que eu estou participando, ela é uma Meirelli, digamos que ela fature R$300 mil ano. Então, sou Meirelli, faturo R$300 mil anos. Para R$360 mil está faltando, deixa uma sobra aqui de R$60 mil. Se eu for sócio, se eu for administrador, não precisa ser sócio. Se eu for administrador de uma outra sociedade, veja, eu não participo do capital social, eu apenas exerço o cargo de administrador. Aquela sociedade poderá, no máximo, faturar a diferença. Digamos que aquela sociedade seja uma ME também. Se for uma ME, o faturamento máximo também só pode ser 360 mil. Se nessa aqui eu estou faturando 300 mil reais, ali só me sobra 60 mil. Então, se eu ultrapassar o limite permitido, qual é o limite? 360 mil reais. Então, se ali eu faturei 100 mil, com 300 mil aqui dá 400 mil reais. Então, eu me desenquadro da possibilidade da aplicação da Lei Complementar 123 de 2006. Então, esse é o quinto impedimento. Se não houver o desenquadramento pelo limite de faturamento, beleza, você pode ser aqui sócio titular e pode ser administrador daquela atividade. Agora, se naquela atividade, ou se nessa aqui, a somatória das rendas brutas ultrapasse no permitido legal, essa sociedade aqui que você faz parte não poderá se beneficiar
do enquadramento em ser ME ou CLPP. Mas, professor, não é justo. Ah, por que não é justo? Porque lá ele não é sócio, ele é só administrador. Mas subentende-se que o quê? Que lá ele está tendo as informações privilegiadas que aqui ele já está tendo, ou aqui ele está tendo o benefício legal de ser ME ou CLPP. Então, tomem cuidado com isso. Isso aí está no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Quinto impedimento de enquadramento dessa atividade empresarial como ME ou como EPP. Deu tempo para anotar? Não? Estão anotando, não consegue nem responder, Juliana. Vocês podem abrir o áudio, não precisa digitar, pode falar. Naomi deu tempo, então vou pegar, fazer de conta que ela é o meu guia. Gabriel Mendes, agora deu. Ah, então tá bom. Sexto impedimento, ou sexta questão que nós não vamos deixar enquadrar como ME ou como EPP. Não se admite o enquadramento de cooperativas. Aí tem uma ressalva, salvo as cooperativas de consumo. Então, vamos devagar. O que é uma cooperativa de consumo? Cooperativa de consumo é quando aquelas pessoas se juntam na forma de cooperativa para conseguir comprar um produto mais barato. Então, é uma cooperativa de consumo. Então, essa cooperativa de consumo, quer dizer, é uma coisa pequena, então a gente permitiria o enquadramento dela como ME ou como EPP. Agora, pensa aqui comigo, nós vamos pensar as cooperativas que a gente conhece, Cocamar, Coamo, Sicredi, Cicobi, aí você vai dizer, mas elas não vão se enquadrar porque elas vão faturar mais do que 4,8 milhões de reais. Imagino que sim, depois ali na frente também tem um outro impedimento por elas serem atividades bancárias, né, prestação de serviço bancário. Mas, regra geral, as cooperativas, nós não permitimos o enquadramento delas como ME ou como EPP, porque elas têm lei própria que trata delas. Mais para frente a gente vai estudar aí ainda nos direitos das empresas. E, se você está com o meu slide aberto aí, você vai ver que eu coloquei ali, e a sociedade por ações. Eu não escrevi SA, eu escrevi sociedade por ações. Professor, por que você escreveu sociedade por ações e não SA? Primeiro que eu estou copiando o parágrafo 4º da lei, né, para conversar com vocês, então não posso mudar. Segundo, que na sociedade por ações nós temos as SAs, que a gente vai estudar lá no segundo semestre, e as comandita por ações, que aqui no Brasil está em desuso, mas existe essa possibilidade. Então, quando a lei complementar veio colocar esse impedimento, o legislador tomou o cuidado de falar para você, sociedade por ações, e não sociedade anônima. Então, cuidado, porque eu acho bem fácil você tropeçar lá na prova e escrever para mim, sociedade por ações, e não é isso, é sociedade anônima, e não é isso que está escrito no parágrafo 4º. O impedimento do parágrafo 4º são as cooperativas, excetuando aquelas que são cooperativas de consumo, e as sociedades por ações. Ah, mas por que esses dois casos a gente não permite o enquadramento? As cooperativas, porque tem lei própria, e as sociedades por ações, gente, também. Tem a lei 6.404/76, que é a lei que inseriu as SAs aqui no ordenamento jurídico brasileiro. E, via de consequência, a gente vai enquadrar ali as comanditas por ações também. Isso vai demorar, lá no mês de outubro, novembro, a gente vai estar conversando sobre isso, para aqueles que sobreviverem aqui o terceiro semestre, né? Aliás, o terceiro, você não está no quarto, né? Então, deu tempo para anotar? Imagino que deu. Isso aí é bem fácil, é só colocar. Não se enquadra as cooperativas e as sociedades por ações. Ah, por quê? Porque ambas têm legislação própria e demandam de uma estrutura um pouco mais complexa, e por essa razão, nós não vamos permitir o enquadramento delas como ME ou como EPP, salvo as cooperativas de consumo. Juliana, eu não sei o que é uma cooperativa de consumo. Cooperativa de consumo são aquelas pessoas que se juntam na forma de uma cooperativa para conseguir comprar um produto um pouco mais barato. Então, é uma estrutura simplória, serve só para isso. Para você poder refletir um pouquinho mais, pensa na Coamo, pensa na Cocamar, você vai ver, mas elas não se enquadram pelo faturamento. Beleza, pelo faturamento estaria fora. Mas se faturasse menos, agora estão paradas em razão do coronavírus, então se tivesse um faturamento anual menor do que 4,8 milhões de reais, talvez pudesse enquadrar. Não pode,
por causa da sua estrutura, em razão da sua, que tem lei específica que trata das cooperativas. Isso aqui é muito simples. Esse é o sétimo, é o sexto. Então, sexto impedimento é as cooperativas e as sociedades por ações. Sétimo impedimento, esse também é simplório, escutem aqui. O legislador não permite que uma sociedade ou que uma pessoa jurídica se enquadre como ME ou como EPP, se ela for resultante. Como assim resultante? Ela vem de uma cisão, ela vem de uma divisão societária. Então, vamos imaginar que todos nós, deixa eu ver, nós estamos em 26 participantes aqui na sala, todos nós façamos parte de uma sociedade limitada, então uma sociedade que tem 26 sócios. Então, em razão de ter 26 sócios, nosso faturamento, a gente imagina que ele seja maior do que 4,8 milhões de reais, então eu não consigo me enquadrar nem como EPP, em sendo sociedade. Aí a gente pensa e faz o seguinte, espera lá, a gente podia subdividir, fazer uma cisão dessa nossa sociedade de 2 em 2. A gente podia fazer parzinho de 2 em 2 e fazermos, estamos em 26, é número par, então daria 13, né? 13 sociedades limitadas de 2 indivíduos. Se a gente dividir a nossa atividade empresarial em 13 outras sociedades, talvez a gente consiga se enquadrar aqui dentro dos 4,8 milhões de reais, concordam? Então, o que o legislador pensou? Pera lá, se houver pessoa jurídica que quer se enquadrar aqui no ME ou no EPP, que seja fruto de cisão, né, de divisão societária anterior, nós não vamos permitir. Sempre é uma palavra que no direito dói, né? Então vejam que ali ele colocou um limite de tempo. Como assim um limite de tempo? Nós vamos olhar os últimos 5 anos, os últimos 5 exercícios, calendário de exercício da sua atividade empresarial. Então, digamos que eu e a Naomi, né, ela já se prontificou ali, nós somos sócios, mas a nossa sociedade, ela vem de uma divisão de uma sociedade, uma cisão de uma sociedade maior. E agora a gente vai lá na junta e faz o pedido de enquadramento. A sociedade minha e da Naomi, nós queremos se enquadrar como ME ou como EPP, não importa ali, dependendo do faturamento. O que a junta vai olhar? Pera lá, deixa eu ver se isso aqui é uma sociedade nova ou se isso aqui é uma divisão de uma sociedade anterior. Se for uma divisão de uma sociedade anterior, eles vão olhar quanto tempo faz que a gente fez essa subdivisão, que nós fizemos essa cisão. Se eu já tiver, eu e a Naomi, já tivermos 5 anos, né, 5 calendários de exercício como nessa nova sociedade, é possível o enquadramento. Se não tiver 5 anos, nós não vamos permitir o enquadramento, porque, infelizmente, nós vamos entender que vocês fizeram isso para burlar a legislação empresarial e conseguir aqui os benefícios de ser ME ou de ser EPP. Conseguir anotar, conseguir entender qual é esse sétimo impedimento aqui de enquadramento? É bem simples. Sociedade ou pessoa jurídica que venha pessoa jurídica não, né? Sociedade que seja fruto da subdivisão ou da cisão de uma sociedade anterior. Sempre nós não vamos permitir 5 anos, os últimos 5 anos. Já faz mais de 5 anos que houve essa divisão, a gente permite, você pode se enquadrar aqui como ME ou como EPP. Se fizer menos, nós vamos entender que essa divisão você pode ter feito para burlar a legislação e nós não vamos permitir o enquadramento. Bem fácil, né? Bem simples. Oitavo. Esse aqui também é fácil, mas eu quero tratar cada um desses itens com vocês. Oitavo impedimento de enquadramento. Quando envolver um interesse público maior. Não entendi. E por isso, essas pessoas jurídicas ou essas sociedades sejam sujeitas a uma fiscalização maior e não possam se enquadrar a esse regime diferenciado. Então, eu fiz uma lista. Fiz uma lista de quem? Coloquei ali, ó. Sociedades que exerçam banco comercial, banco de investimento ou banco de desenvolvimento. Mas, professor, essas atividades, para elas poderem exercerem, para elas poderem existir, elas dependem de uma autorização estatal. Isso é verdade. Mas aqui nós estamos pensando no enquadramento como ME ou como EPP. Então, os bancos estão fora, não pode se enquadrar como microempresa ou como empresa de pequeno porte. Por que não? Porque existe um interesse público envolvido e que nós queremos fiscalizar isso aqui de uma maneira
incisiva, de uma maneira bem certinha. Por que que não? Porque a AME e a EPP nós vamos tratar de forma diferenciada, nós vamos dar um benefício para ela, previdenciário, fiscal, trabalhista e até um benefício de crédito. Então, a atividade bancária aqui nós não vamos permitir enquadramento como AME ou como EPP. Pode ver que eu sigo ali, ó, e no segundo travessão eu coloco Caixa Econômica, Sociedade de Crédito, Financiamento ou Investimento Imobiliário e Crédito. Nós não permitiremos que essas atividades sejam enquadradas como ME ou como EPP. Por que não? Porque existe o interesse público envolvido, que nós queremos uma fiscalização e nós não queremos que essas empresas se beneficiem do tratamento diferenciado dispendido a ME ou a EPP. Eu anotei ali no travessão em separado arrendamento mercantil. Talvez vocês sejam muito inocentes ainda aqui dentro do direito para estar entendendo o que é arrendamento mercantil, mas eu vou tentar explicar de forma rapidinha. Se não mudar a ordem dos fatores, salvo engano, lá no terceiro, quarto, quinto, acho que no quinto ou no sexto semestre, vocês terão uma disciplina chamada Direito dos Negócios. Essa disciplina ela não existe ainda hoje, ela foi criada agora, né, depois que o curso virou semestral, e a Priscila, na verdade, que já era um convite anterior da professora Graziella, então, na verdade, a professora Priscila só replicou o convite, que era para eu estar trabalhando essa disciplina chamada Direito dos Negócios. E dentro da ementa do Direito dos Negócios, eu me propus a trabalhar arrendamento mercantil dentro dos itens. O arrendamento mercantil está um pouco aqui em desuso na atividade bancária em geral, mas há 10 anos atrás, quando eu ainda era advogado lá do Itaú, do conglomerado de banco, era um momento da economia do Brasil que a maioria dos financiamentos até um pouquinho mais, 12 anos atrás, gente, 2007, 2008, antes da crise de 2008, foi uma atividade bancária em que os bancos preferiam, em vez de fazer um financiamento de veículo para você, eles faziam um arrendamento mercantil. Por quê? O arrendamento mercantil, a propriedade do bem fica com a instituição financeira, e o arrendatário, ele fica com a posse. Você vai pagando ao longo dos meses, se você pagar até o final do contrato de arrendamento, o bem é entregue para você. Na regra geral, no contrato claro de arrendamento, existiria a possibilidade de arrependimento e você devolver o carro para o banco. Aqui no Brasil, a gente, quanto banco, não trabalhava dessa forma. Mas então, por que o banco tinha interesse em fazer um leasing e não fazer um CDC, um crédito direto ao consumidor? O leasing tinha incentivo fiscal, a tributação era menor. Então, eu, quanto Itaú, quando eu fazia um leasing para você o custo eu também conseguia diminuir um pouquinho. Então, era um pouco mais atrativo. E para mim, como instituição financeira, era muito atrativo porque eu tinha incentivo fiscal por parte governamental. Então, as empresas que trabalham como arrendamento mercantil não podem se enquadrar como ME ou como EPP. Hoje, o arrendamento mercantil aqui na questão bancária está um pouco em desuso, mas as grandes empresas ainda fazem bastante arrendamento mercantil, sim. Então, este é um item que não dá para abrir mão de trabalhar com vocês depois lá quando tiver a disciplina do direito dos negócios. Se for eu que for ministrar, tá tranquilo, porque eu vou trabalhar isso. Se for outra pessoa, não sei por qual razão, lembrem de cobrar o professor. Olha, o Juliano falou que era legal trabalhar aqui arrendamento mercantil no direito dos negócios. Aqui no que eu estou conversando com vocês é um dos impeditivos, porque numa empresa que trabalha como arrendamento mercantil, existe o interesse público envolvido. Não entendi se a empresa é privada. O interesse público é de não permitir esse enquadramento como ME ou como EPP, porque é um benefício. Então, se essa empresa ela não pode ter esse benefício, porque esse benefício é dispendido somente para aquelas pessoas jurídicas que conseguem se enquadrar no faturamento de 360 mil para ser ME, ou 4,8 milhões, até 4,8 milhões de reais para ser empresa de pequeno porte. Seguros privados. Então, o exercício empresarial das seguradoras no Brasil também tem lei específica, também tem lei própria, também depende de autorização estatal. Mas aqui a lei complementar traz esse impeditivo para que não sobre sombra de dúvidas de que não daremos um tratamento diferenciado a uma empresa que possui interesse público de uma fiscalização. Então, seguros, veja, se eu pudesse abrir uma empresa de seguro, eu queria abrir uma seguradora. Por quê? Eu ia receber o dinheiro de todos vocês e ia dar no pé. Quando você fosse fazer ali necessitar do acionamento do seguro do seu veículo, do
caminhão ou até um seguro residencial, ó, eu fali, dei o pé do país, eu não estou aqui para honrar os meus compromissos. Então, por esta razão, que depende de autorização estatal para que você possa funcionar como seguradora, e inclusive aqui, nesse caso, não permitiremos o enquadramento como ME ou como EPP. Então, você vai ver todas as modalidades nesse enquadramento, menos essas que a gente está dizendo. E tem mais uma, capitalização e previdência complementar. Por quê? Não é possível nós termos essas atividades enquadradas como ME ou como EPP pelo mesmo fundamento ali do caput. Existe interesse público nessa fiscalização. Por quê? Porque nós não queremos que essas empresas se beneficiem desse tratamento diferenciado do ME e do EPP, que a gente nem mostrou ainda quais são os benefícios. Por enquanto, eu estou falando de quem é excluído, de quem não pode participar. Esse é o 8º impedimento, acredito que vocês tenham notado. O último impedimento, para a gente começar a falar daqui a pouco, deixa eu ver do que? Dos benefícios. Então, o último impedimento, não se admite também pessoa jurídica que tenha sócio ou titular que guardem, ou seja, que cumulem com o contratante desse serviço. Qual serviço? O serviço dessa pessoa jurídica ou dessa sociedade relação de pessoalidade, subordinação ou habitualidade. Traduzindo isso aqui para vocês, que não permite uma relação de trabalho. Então, vamos explicar mais uma vez. Então, não é permitido o enquadramento de pessoa jurídica cujo titular, então, se eu estou pensando numa pessoa jurídica cujo titular, uma EIRELI, ou uma sociedade, então, uma sociedade limitada, por exemplo, que a SA está excluída lá atrás, está lembrado? Que guardem cumulativamente. O que é cumulativamente? Relação com o contratante com relação do direito do trabalho. Então, eu já tenho um vínculo empregatício aqui com essa sociedade, com essa EIRELI. E além desse vínculo empregatício, eu quero fazer uma contratação dela. Então, se isso acontecer, nós não vamos permitir o enquadramento dela como ME ou como EPP. Por quê? Porque imagina-se que nessa relação de trabalho, você já vai ter o benefício aqui do direito do trabalho, né? Das relações trabalhistas. Então, não se permitiria esse enquadramento dessa sociedade ou dessa pessoa jurídica, sendo uma EIRELI, por exemplo, se cumular esses dois quesitos. Qual quesito? O quesito da contratação e o quesito da relação de trabalho, relação de vínculo empregatício. Juliana, isso não é muito comum ocorrer. Olha, gente, isso aí pode ocorrer sim. Então, o legislador tomou o cuidado de colocar no parágrafo 4º quais são os impedimentos que nós não vamos permitir o enquadramento dessas atividades empresariais, sejam como titular, ou seja, como sócio, como ME ou como empresa de pequeno porte. Acabamos de listar todos os impedimentos, é uma parte um pouco mais pesada aqui da nossa conversa, mas eu tinha que ter essa conversa com vocês, porque se eu pedisse para vocês lerem o parágrafo 4º, artigo 3º, eu sei como vocês iam fazer aquela leitura dinâmica, né, ia ler tudo de uma vez e não ia saber nada do que estavam falando. Então, cuidado com isso, eu tratei caso a caso. Por que está excluindo a SA lá atrás? A SA é uma sociedade por ações, por isso que a gente está excluindo, na mesma exclusão lá da questão da cooperativa, porque as SAs, ela tem uma estrutura complexa. SA é uma sociedade de grande porte, então nós não vamos, você nunca vai encontrar Banco Itaú SAME, Coca-Cola SA EPP, isso você não vai encontrar, nunca. Por que você não vai encontrar? Primeiro, pelo faturamento, está excluído, e segundo, ainda que o faturamento, digamos que fosse menor, não existe essa possibilidade, que o legislador tomou cuidado de dizer assim para você, olha, essas cooperativas, essas sociedades por ações, elas têm lei própria que a regulamenta, e tem uma estrutura um pouco mais complexa, então nós não vamos permitir o enquadramento nas MEs e nas EPPs, porque senão é um benefício muito grande a elas. Bem fácil, até aqui vocês estarão com a legislação em mãos, penso eu, então não tem como errar. Só precisa ter me ouvido, ter anotado todo esse converseiro que eu fiz, para ter um norte aqui, quando precisar disso, vai buscar lá na Lei Complementar, parágrafo 4º, artigo 3º.
E agora, então, a gente venceu o item 2, que eram as exclusões. No item 3, a gente vai mostrar qual é esse tratamento diferenciado. Juliano, faz 50 minutos que você está falando de tratamento diferenciado e até agora você não falou nada. Então, tá bom. Então, agora a gente vai começar a mostrar qual é esse tratamento diferenciado para as MEs e para a EPP. Então, de maneira genérica, esse tratamento diferenciado vai ser de ordem tributária, de ordem previdenciária, de ordem de registro e até de ordem do mercado, de posicionamento aqui, de como é que vai acontecer algumas facilidades aqui no mercado. Então, partindo do primeiro benefício, eu vou começar lá pelo benefício tributário. O benefício tributário, anotem aí, que ele foi inserido no artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006. E qual é esse tratamento tributário beneficiado, Juliana? Eu não entendi. Eu listei ele no slide para vocês, vocês já devem estar vendo, sei lá, ou já viram isso aí lá com o professor Gilberto, quais são os impostos que uma pessoa jurídica tem que pagar no país. Então, regra geral, claro que algumas atividades não vão se enquadrar a todos esses impostos, mas, regra geral, uma pessoa jurídica tem que declarar imposto de renda, então, imposto de renda de pessoa jurídica, IPI, né, imposto de produtos industrializados, a CSL, que é a contribuição sobre lucro líquido, PIS/PASEP, COFINS, ICMS e ISS, que é imposto de serviço de qualquer natureza. Regra geral, essas são as classes de tributos, de impostos que estejam ali numa atividade empresarial no Brasil. O que a ME, o que a EPP tem de diferente nisso aqui? No artigo 13 da Lei Complementar, o legislador permitiu uma cisão. Em vez de você recolher tudo isso aqui, cada um em uma única guia, foi criado o Simples Nacional. Então, eu juntei todos esses recolhimentos em uma única guia chamada Simples Nacional. Então, isso é um benefício tributário para você que consegue se enquadrar como microempresa, fatura, então, igual ou até 360 mil reais ano, ou faturo mais, então você é empresa de pequeno porte. Se você ficar num desses dois enquadramentos, o benefício tributário é você poder recolher uma única guia de todos esses impostos chamados Simples Nacional. Gente, isso é um baita benefício. Aí você pode estar pensando assim, mas professor, isso aí não é benefício para mim, isso aí é benefício para o contador, que em vez de fazer todas essas guias, ele vai fazer uma guia só. Não vamos ser inocentes, gente. Para a gente decidir se isso aqui é um benefício ou não é um benefício, a gente vai ter que fazer uma continha. Como assim uma continha? Verificar, dentre a minha atividade empresarial, qual a incidência desses tributos que a gente acabou de listar, ver quanto dá, e depois verificar quanto dá isso aqui no Simples. Nas modalidades que eu já participei como empresário individual, e depois em outra lá, que também teve o enquadramento, matematicamente era mais barato eu estar no Simples Nacional. Mas existe a possibilidade de, dependendo do seu ramo de atividade, você não ter a incidência de todos aqueles impostos. E se você não tiver a incidência de todos aqueles impostos, às vezes pode ser que a tributação em separado, né, ou quer dizer, a não adesão ao Simples seja favorável a você. Pode ver, se você estiver acompanhando aí, está no slide 16, eu coloquei um Fique Sabendo. Então, o que é um Fique Sabendo? Você não é obrigado a se tornar ME ou EPP. Isso é um benefício, então é uma opção. Então, se você não quiser fazer essa opção, não tem problema nenhum. Fique recolhendo os seus impostos aí, pensando na ordem tributária, fique recolhendo os seus impostos da forma como você quiser. Então, vejam, não é uma obrigação se tornar ME ou EPP, é um benefício. Se você quiser, você faz a adesão. Se você não quiser, você não faz a adesão. No âmbito tributário, qual seria o benefício fiscal que a Lei Complementar 123 de 2006 trouxe para o ME e para o EPP? É o Simples Nacional. É aquela junção daquele monte de impostos em uma única guia chamada Simples Nacional. Eu acho que isso é bem fácil, eu acho que isso aqui você tira de letra com muita simplicidade. Benefício trabalhista, né? Qual o benefício trabalhista que uma ME ou que uma EPP possa vir a ter? E aí você vai anotar lá,
o benefício trabalhista ele foi descrito no artigo 51 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, quando você estiver precisando saber qual é o benefício trabalhista, né, você não vai ter que, eu não vou lembrar o que o Juliano falou. Não, gente, vai lá e busca na lei complementar. Eu estou trabalhando aqui porque a gente está... Você precisa ouvir isso aqui comigo, precisa anotar para poder entender, né, depois fica mais fácil. Então, benefício trabalhista. Alguns aqui talvez não seja nem muito aí da sua esfera de vivência. Primeiro benefício trabalhista, dispensa, né, dispensado a fixação de quadro de trabalho em suas dependências. Então, se eu for uma ME ou uma EPP, eu fico dispensado de colocar lá em uma das paredes da minha atividade empresarial qual é o quadro de trabalho aqui dos meus funcionários. Então, esse é um benefício. Você vai dizer, nossa, mas hoje em dia eu nem sabia que tinha essa necessidade. Você pode ter certeza que se você abrisse uma atividade, uma pessoa jurídica, o contador ia fazer essa orientação para você e ia dizer, ó, você tem que ter um quadro de trabalho que é fixado, se não tiver na parede, permite-se que esteja aqui, de repente, aqui na escrivania ou na primeira gaveta. Então, essa é uma determinação que você, sendo ME ou EPP, está dispensado. Você vai dizer, mas eu nem sabia que existia isso. Então, mas agora ficou sabendo. Segundo benefício, se você for ME ou EPP no critério trabalhista, você está dispensado de fazer a anotação das férias dos empregados no livro respectivo, na ficha dos respectivos empregados. Eu não sei se você já viu ou se você sabe, normalmente uma atividade empresarial, eu digo, uma pessoa jurídica, né? Eu digo porque eu vejo aqui do condomínio, existe um livro de registros de funcionários. Aí você vai dizer, mas condomínio é atividade empresarial? Não, condomínio não é atividade empresarial, não. Eu só falei para falar do livro de empregados. Então, as atividades, as pessoas jurídicas que venham a ter funcionários, havia a obrigatoriedade de ter o livro de registro, fora a carteira de trabalho. Nesse livro de registro, eram anotados tudo referente ao contrato de trabalho daquele obreiro. Então, se você for ME ou EPP, a Lei Complementar 123 de 2006 te deu esse benefício de você fazer a anotação de férias apenas na carteira, na CTPS, na carteira do trabalhador. Você não precisa fazer essa anotação no seu livro aí próprio. Você vai dizer, mas isso aí nem me diz respeito. Benefício da lei, fique ciente disso. Próximo benefício no critério trabalhista. Se você for ME ou for EPP, você está dispensado de contratar menor aprendiz ou contratar ou matricular os aprendizes, entendeu? Você vai dizer, nossa, eu nem sabia que tinha essa obrigação. Determinadas atividades empresariais que possuem um número X mínimo de funcionário, existe a obrigatoriedade de se contratar o menor aprendiz? Sim. Nesse caso aqui, se você for ME ou for EPP, você está dispensado dessa contratação. Olha só, benefício trabalhista. O próximo benefício, penúltimo benefício trabalhista posse do livro intitulado Inspeção do Trabalho. Você vai dizer, eu nem sabia que existia um livro como esse. Então, quando você abre uma atividade empresarial, o seu contador abriria um livro como esse, que é um livro que seria anotado as inspeções do trabalho. Nossa, mas eu nunca vi esse livro. Você já é empresário? Você já participou de uma sociedade? Eu também, como empresário individual, eu era ME. Então, eu não vi esses livros, não tive essas obrigações. E, normalmente, nesse caso aqui, é posse do livro. Então, isso aqui teria que estar nas dependências da atividade empresarial. Normalmente, isso aqui fica no contador, tá? Mas, neste caso, se você for ME ou for EPP, você está dispensado dessa posse, você não precisa ter ter aí nas dependências empresariais esse livro intitulado Livro de Inspeção do Trabalho. E o último benefício no âmbito dos direitos do trabalho seria a dispensa, você está dispensado de comunicar ao Ministério do Trabalho férias coletivas. Então, se você for ME ou EPP, você não precisa comunicar ao Ministério do Trabalho as férias coletivas que você quer conceder aí aos seus funcionários. Nossa, Juliano, mas isso aí eu não vou lembrar. Está no artigo 51 da Lei Complementar 123 de 2006.
benefícios de ordem trabalhista, ou seja, dispensa de tudo isso que eu acabei de falar. Deixa eu ver, eu também coloquei eu coloquei mais um fique sabendo aí, de ordem processual, ou seja, no direito do trabalho, quando eu estou pensando no processo do trabalho, se você for ME ou for EPP, você fica dispensado do comparecimento pessoal nas audiências na Justiça do Trabalho, podendo nomear preposto, sem que ele tenha nenhum vínculo empregatício aí com a sua atividade empresarial. Nossa, eu não consigo ver isso como benefício. É um benefício sim, gente. Sabe por quê? Se você pensar que uma reclamatória trabalhista, a competência de ajuizamento dela, normalmente é a competência onde foi prestado o serviço, então, digamos que eu tenho uma filial lá em Foz do Iguaçu, eu posso ter uma trabalhista lá, e aí, se eu for uma atividade empresarial que não seja ME ou EPP, eu tenha a obrigação de comparecer ali como titular da atividade. Se for ME ou EPP, você está dispensado, assim como nas outras possibilidades. Benefício previdenciário. Agora, aqui no benefício previdenciário, eu preciso explicar um outro conceito que tem até item próprio aqui dentro da nossa aula. É o conceito do pequeno empresário. Mas quem é o pequeno empresário? Eu nunca ouvi falar desse, Juliano. Eu achava que o pequeno empresário era o ME que você está dizendo. O ME é microempresa, gente. O pequeno empresário seria uma modalidade, uma atividade empresarial que pode ser individual ou até societária, digamos assim, que tenha faturamento bruto anual de, no máximo ou igual, 60 mil reais. Então, se eu tenho um faturamento como titular ou como sociedade, que eu ganhei no máximo 60 mil reais ano, eu posso me enquadrar como pequeno empresário. Pequeno empresário é aquela atividade empresarial que possui no máximo faturamento de 60 mil reais ano. É alguém que é bem pequenininho, gente. Veja que é alguém que fatura até menos que o MEI, hein? O MEI é 81 mil reais. O pequeno empresário é uma subclassificação e diz que ele pode se enquadrar como pequeno empresário se ele faturar no máximo 60 mil reais. Feita essa explicação simplória, agora eu posso falar para você qual é o benefício previdenciário em ser ME ou ser EPP. Então, olha só, a lei complementar diz o seguinte: permite um recolhimento previdenciário diferenciado em até 31 de dezembro do segundo ano subsequente da sua formalização. Então, vamos fazer aqui uma coisa. Hoje é dia 8 de abril de 2020, vamos supor que hoje eu abri uma Eireli. Então, o que é o tratamento diferenciado de ordem previdenciária se eu for uma ME ou uma EPP? Então, ele permite que até no segundo ano, até 31 de dezembro do segundo ano, calendário que eu abri a empresa. Então, eu abri em 2019, então, 2020, né? Então, 31 de 12 de 2021 até 31 de 12 de 2022, eu poderei me valer desse benefício que eu vou falar agora. Qual o benefício que eu vou falar agora? Só se aplica se eu for pequeno empresário. Então, o recolhimento geral da Previdência Social normalmente é 20% sobre o valor mínimo estipulado. Isso é o que se recolhe, gente, o mínimo de contribuição previdenciária. Se você for ME ou for EPP, e ainda assim, dentro da ME e da EPP, você faturar no máximo 60 mil reais ano, então você é o pequeno empresário. Existe a possibilidade de você fazer a invocação do benefício de, em vez de eu recolher 20% de contribuição para a Previdência Social, eu faço um recolhimento de 11%, ou seja, eu recolho 9% a menos e mantenho o meu regime de filiação na Previdência Social. Então, eu mantenho a minha condição de segurado. Problema: eu mantenho a minha condição de segurado para fins de benefícios. Auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, pensão. Porém, para aposentadoria para tempo de serviço, eu não
conto esse período que eu estou recolhendo de 11%. Eu falo mais uma vez. Benefício previdenciário em você sendo ME ou sendo EPP. Então, eu sou microempresa, eu sou empresa de pequeno porte. Eu tenho que ter mais um critério aqui dentro. Eu faturei no máximo R$60 mil ano. Então, além de ser ME ou de ser EPP, eu consigo me enquadrar como pequena empresa ou pequeno empresário. Então, se eu estiver nesse segundo enquadramento, o que acontece? Eu posso invocar o benefício previdenciário de fazer um recolhimento diferenciado na casa dos 11% para eu manter a minha qualidade de segurado. Porém, isso tem uma ressalva. Eu não posso contar esse tempo recolhido de 11% como tempo de serviço para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de serviço. Ah, mas professor, e daí? Então isso aí é um caráter negativo? Não. Se depois você melhorou a sua situação e você quer contabilizar esse tempo como tempo de serviço para aposentadoria de tempo de serviço, você pode voltar e contribuir com os 9% que ficou faltando. Então, entenderam essa conversa toda que eu tive? A ME e o EPP, em sendo... até tomar uma água aqui. A ME ou a EPP, entendo um faturamento bruto pequeno, menos que R$60 mil, então ele se enquadra como pequeno empresário. Eu consigo fazer esse enquadramento e pedir esse benefício previdenciário para recolher 11% no lugar de 20%. É o exemplo clássico que a gente está vivendo agora da pandemia do coronavírus. Imaginem vocês que é dono de uma, sei lá, sou dono de uma lanchonete, minha lanchonete está fechada, eu sou uma microempresa, sou uma ME. Digamos que a minha lanchonete fique fechada março, abril, maio, junho, julho. Olha, eu perdi 5 meses de faturamento, sobraram 12 menos 5, sobraram 7 meses do ano. E nesses 7 meses do ano eu faturei menos do que eu estava imaginando e fiquei dentro da casa aqui dos R$60 mil ano. Foi um ano difícil para mim. Eu quero invocar o benefício previdenciário de ser ME. Então, qual é o benefício previdenciário? Se eu for ME, e neste ano eu ganhei menos que R$60 mil, então, na verdade, eu sou o pequeno empresário. E sendo o pequeno empresário, eu posso invocar esse benefício e recolher apenas 11% durante esse período que eu quero, de no máximo 31/12 do segundo ano posterior à sua abertura, à sua constituição. Ah, mas depois eu resolvi, eu quero contribuir, eu quero recolher esses 9% que ficou faltando, porque eu quero contar esse tempo aqui de trabalho para mim. É possível, desde que você faça o recolhimento. Até aqui, acho que está tranquilo, né? Mais um. Benefício quanto às licitações. Então, a lei complementar, o legislador pensou o seguinte: eu preciso trazer um benefício para quem conseguir se enquadrar como ME ou como EPP. No âmbito aqui das licitações, veja, o meu intuito aqui não é trazer a lei de licitação para discutir com vocês. É apenas mostrar eu separei apenas dois benefícios que, se você sendo ME ou sendo EPP, você consegue invocar. Então, anotem lá. Artigo 42 da Lei Complementar 123 de 2006. Diz o quê? Que você sendo ME ou EPP, você pode participar das licitações sem ter que apresentar toda a documentação exigida. Ou seja, para você participar da licitação, participar do certame, em sendo ME ou sendo EPP, você não precisa apresentar toda a documentação de plano. Por quê? Em você sendo o vencedor dessa licitação ou desse certame, a lei complementar te dá 5 dias para você apresentar os documentos. E se você apresentar os documentos e ainda assim tiver problema nesses documentos, existe a possibilidade de prorrogação por mais 5 dias para você regularizar essa questão documental, em sendo ME ou sendo EPP. Artigo 42 da Lei Complementar 123 de 2006.
Então, as MEs e as EPPs, no critério licitação, elas podem participar sem ter todas as documentações. Nesse caso, só os documentos de regularidade fiscal. Acredito que sim, porque, na verdade, o artigo 42 vai estar dizendo que isso aqui é um benefício, você não precisa apresentar toda a documentação. Eu não ganhei, o meu preço não era o menor. Beleza, isso aqui, então, você pôde participar, mas você nem precisou dos documentos. Não, eu ganhei a licitação, então, pera lá. Então, você tem que apresentar aqui todos os documentos. Existem algumas particularidades, gente, de algumas licitações envolvendo, por exemplo, órgão público ou envolvendo alguns segmentos que pode ter particularidades diferentes disso que eu estou dizendo. Eu estou apontando apenas o benefício do artigo 42 da Lei Complementar 123 de 2006. Quando a gente está pensando em órgão público ou em outros segmentos, existe a possibilidade de ter particularidades que não é essa a minha proposta de discussão nesse momento. Nesse momento, eu estou te apontando que, em sendo ME ou sendo EPP, você pode invocar o artigo 42 da Lei Complementar e participar da licitação sem ter que apresentar toda a documentação de plano. Mais um benefício. Artigo 44 diz o seguinte, que numa possível empate entre duas empresas, nós vamos considerar vencedora aquela que for ME ou EPP. Logo, alguém que trabalha com licitação vai questionar, vai falar, mas espera lá, professor, não falei? Trabalho com licitação, estou amando a aula hoje. Então, se você trabalha com licitação, fora esse critério de desempate, vai ter um outro critério que eu nem quis colocar, mas no matutino tinha alguém também que trabalhava com licitação e fez a pergunta, então eu já vou até refazer para o noturno e vai ficar mais fácil a conversa. Não é o objeto aqui da discussão, mas serve para a gente fundamentar aqui o entendimento. Se a gente tiver uma empresa de grande porte participando de uma licitação, e uma empresa, uma ME ou uma EPP, e o preço dessa empresa for até 10% menor, não, né? Senão ela vai, se for o preço menor, ela por menor, for até uma diferença de até 10% de uma ME ou de uma EPP. O que a lei vai dizer? Espera lá, então nós temos aqui um critério de empate. Como assim um critério de empate? O ME ou EPP, o fornecedor aqui de grande porte deu um preço 10% maior do que você. Aliás, o de grande porte diminui o seu preço, o preço da ME, ou nós vamos colocar ela como vencedora. É um critério de desempate. Mas por que isso? Para beneficiar as MEs ou as EPPs. Inclusive, quando a gente tem licitação de órgão público, existe uma faixa, existe uma cota para participação de ME ou EPP. Eu não posso estender essas cotas à iniciativa privada, por quê? Eu não posso obrigar o ente privado a separar uma cota para ME ou para EPP, entendeu? Mas o órgão público eu posso, em determinados valores, em determinadas circunstâncias, eu posso determinar, sim, que ele faça cotas para ME ou para EPP. Eu conheço um indivíduo que ele é sócio de uma grande empresa aqui da cidade, de um determinado setor, que aquela empresa é a maior empresa naquele setor aqui. E outro dia teve uma licitação ali na UEM, e que, por cotas, a empresa dele, que ele era sócio, não podia participar porque tinha cotas para ME ou para IPP. E ele tinha, não ele, pessoa física, mas ele tinha uma outra empresa que era enquadrada no ME, no EPP, e que conseguiu participar da licitação. E ele estava me explicando que, assim, ele não achava justo. Como assim ele não achava justo? Naquela cota da ME e da EPP, os preços eram menores, o tipo de produto era mais fácil. Então, ele dizia assim, olha, não é justo. Quando eu digo não é justo, ele falou assim, como empresa de grande porte, eu conseguiria um preço diferenciado, eu conseguiria produtos diferenciados. Mas o órgão público não queria aquilo naquela categoria. Naquela cota que era ME ou EPP, queria apenas empresas de pequeno ou microempresas ou empresas de pequeno porte. Então, benefícios com ordem com relação a licitações. Então, se você for uma ME ou uma EPP, também existem esses dois benefícios com relação à Lei Complementar 123. Existem várias outras situações, várias outras possibilidades, mas na lei complementar eu estou apontando essas duas para vocês. Se vocês pegarem o livro do Marlon Tomazetti, que eu até pedi para você fazer a leitura, vocês vão ver que ele trata em mais de 2 páginas outras circunstâncias aqui dentro da licitação.
Eu trouxe apenas duas, que eu acho que duas servem para você verificar o sistema diferenciado aqui da IME ou da EPP. E daí, está faltando ainda 2, 3 slides, deixa eu ver, 10 e 15, eu quero terminar a aula lá por 10 e 20, 10 e 25. Então, item 3.5, juizado especial civil. Existe a possibilidade de você, sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, você poder ser autor das ações no juizado especial civil de pequenas causas. Eu acho que eu já falei para vocês, no meu escritório eu advogo 90, 95% das ações são no juizado especial civil. Meu escritório fica ali do lado, então eu vejo na pele o benefício, né? Eu não sou advogado só de consumidores, eu também sou advogado de empresas, de empresários, e na maior parte ali das empresas que eu presto serviço, dos empresários, são empresas de pequeno e médio porte. E se elas são empresas de pequeno ou médio porte, eu consigo um enquadramento legal para que eu consiga ajuizar as ações delas no juizado. Por quê, Juliano? No juizado eu não pago custas para entrar com a ação. No juizado, o tempo médio, né, tem exceções, mas o tempo médio de uma demanda é de 1 ano e meio. Quando você parte para a justiça comum, você tem que ter recolhimento de custas para entrar com a ação, e uma ação da justiça comum demora 1 ano e meio, gente, ó, pode se estender aí por muito tempo. Então, do juizado é mais simplório. E o último item, deixa eu ver se é o último item que eu quero conversar com vocês hoje, que daí vai sobrar uma parte da aula para quarta-feira que vem. O último item é o tratamento comercial diferenciado. Como assim, Juliano, tratamento diferencial diferenciado? Então, vamos lá. Primeiro travessão, eu anotei ali para vocês que, em você sendo ME ou EPP, no caso de você querer fazer um registro de ato constitutivo, uma alteração do contrato social, ou até uma extinção da sua atividade empresarial, no âmbito dos 3 governos, ou seja, município, estado e União. Eu posso fazer essas alterações sem apresentar a certidão de regularidade tributária, previdenciária e trabalhista. Eu não estou dizendo que eu estou te isentando das responsabilidades. Eu estou te dizendo que, se você for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, existe a possibilidade de você fazer o registro dessas alterações, dessa constituição, ou até dessa extinção, sem apresentar CND, certidão negativa de débitos tributários, débitos previdenciários ou débitos trabalhistas. Isso aqui é considerado um tratamento diferenciado de ordem comercial. Mais uma, a solicitação de baixa de empresário ou de pessoa jurídica importa na responsabilidade solidária dos empresários ou dos sócios e dos administradores do período em que ocorreu o respectivo fato gerador. Isso aqui, o Marlon Tomazetti até apresenta uma postura, um comentário ali, ele trabalha em 2 parágrafos, se não me engano, que ele, isso aqui está no artigo 9º, parágrafo 5º da Lei Complementar, 123/2006. O Marlon entende que esse artigo ele é inconstitucional, esse parágrafo é inconstitucional. Por que ele entende que esse parágrafo é inconstitucional? Porque se a gente tiver, no caso de extinção, de baixa da empresa, estar passando a responsabilidade solidária para os seus titulares, ou para os seus sócios, ou até para os administradores daquele determinado período, o Marlon entende que isso aqui nós estamos tirando da pessoa, do devedor, e passando a dívida para outras pessoas. Então, ele entende que isso seria inconstitucional. Olha, particularmente, eu acho que não é bem isso. Porque eu acho que, né, no entanto, que o artigo está ali, está sendo aplicado até hoje. Por que eu acho que não é uma questão de ser inconstitucional? Porque se você pensar em direito tributário, ele vai trazer a solidariedade. Se você pensar em direito previdenciário, ele vai trazer a solidariedade. Se você pensar em direito do trabalho, ele também vai trazer a solidariedade. Na verdade, o Marlon discute isso dizendo que esse parágrafo 5º não deveria existir. E já que ele existe, ele é inconstitucional. Mas se ele é inconstitucional e você quer essa discussão aqui na prática, ou você vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ou você vai ter que procurar lá no Supremo para ver se existe alguma ação tramitando, alguma que tenha repercussão geral. Eu acredito que isso aqui seria apenas uma ação interpartes, e você teria que provar, né, trazer essa inconstitucionalidade aqui e fazer prova dela. Eu acho que isso aqui
é trabalho demais para pouco resultado, porque ainda que você consiga a inconstitucionalidade do parágrafo 5º, eu não vou extinguir sua dívida, porque se a sua dívida é tributária, você é solidário. Se a sua dívida é previdenciária, você também é solidário. Se a sua dívida também é trabalhista, você também é solidário. Então, vejam que não sei se uma discussão aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade do parágrafo 5º é levar muita coisa a algum lugar. Acredito eu que não. Mais alguns benefícios de ordem comercial. Naquelas ocasiões em que é necessária uma certidão negativa de condenação criminal, não é certidão negativa para saber se você matou alguém, é condenação criminal no âmbito empresarial, crimes falimentares. Então, naqueles casos em que é solicitada essa certidão negativa de condenação criminal, se você for ME ou EPP, você está dispensado. É mais um benefício de ordem comercial. Mais um benefício aí. Se você for ME ou EPP, fica dispensado o visto do advogado lá nos atos constitutivos ou nas demais alterações contratuais que possam vir a ser registradas na junta comercial. Mais um benefício. Um outro benefício, dispensa de assembleias. Então, se você não é ME ou EPP, a gente vai ter que ver lá qual a legislação, se você é uma sociedade limitada ou se você é uma EIRELI. Né, se você é uma EIRELI, você é dono sozinho, não precisa fazer assembleia. Então, sobraria, na verdade, a sociedade limitada. Na lei no Código Civil, né, na parte que trata da sociedade limitada, diz que é obrigatório fazer uma assembleia geral pelo menos uma vez por ano. Mas se você for uma sociedade limitada, enquadrada como ME ou como EPP, você está dispensado de fazer essa assembleia e de fazer aquelas publicações de qualquer ato societário. Então, se você é uma sociedade limitada e ingressou um novo sócio, talvez a lei determine que você faça uma publicação dando publicidade desse ato. Se você for ME ou for EPP, você está dispensado dessa publicação. E o último benefício aqui que eu listei para vocês de ordem comercial é que, inclusive agora tem até uma outra lei que estende esse benefício a mais pessoas, mas aqui eu estou pensando na ME e na EPP. No caso de protesto de título, existe a possibilidade de dispensa, você solicitar a dispensa do pagamento das taxas, das custas, dos emolumentos, dos acréscimos ali no caso de ter tido um título protestado. Me parece que hoje tem uma lei mais específica que estende esse benefício a um rol maior aí de atividades empresariais. No caso aqui, eu estou tratando da ME e da EPP. Então, se você for microempresa ou empresa de pequeno porte, existe a possibilidade de você pedir a dispensa do pagamento dessas custas. E anotei ali para a gente ir embora já daqui a um minutinho, que artigo 72, fique sabendo, artigo 72 da LC 123/2006. Se você tiver esse enquadramento, você fica dispensado de colocar o ramo da atividade, né, fica dispensado de explicar qual é o ramo. Então, se eu sou lá do setor de transportes, se eu sou minha ME ou EPP, eu fico dispensado de colocar transportes, porque o artigo 1158, que a gente vai trabalhar daqui umas 4 ou 5 aulas, nome empresarial, eu vou dizer para vocês, se todas as vezes que eu for fazer nome empresarial, eu vou colocar o ramo da atividade. Mas, professor, por que você coloca, sendo que existe a possibilidade da dispensa? Eu coloco porque eu quero que você aprenda da forma completa. Se você aprender da forma completa, existe a possibilidade, fala de novo da parte do protesto, espera lá. Se houver a possibilidade aqui de você dispensar isso, é um benefício. Então, regra geral, todas as vezes que eu for fazer o nome empresarial, eu vou colocar o ramo da atividade. Aqui, se você for ME ou EPP, você fica dispensado, se quiser, de não pôr o ramo da atividade. Murilo pediu para eu falar novamente sobre o protesto, então anote aí, Murilo. A questão do protesto, se você for microempresa ou empresa de pequeno porte e tiver títulos seus protestados, né, contra você, o que acontece? A lei não diz que você vai ter um tratamento diferenciado, que a gente quer te ajudar a ser microempresa, empresa de pequeno porte? Então, se você tiver protesto aqui de títulos seus, existe a possibilidade de você pedir a dispensa do pagamento de custas, emolumentos, taxas e dos acréscimos referente a esses títulos. Então, é um benefício
que a Lei Complementar 123/2006 está trazendo as MEs e as EPPs. Talvez, depois eu até preciso pesquisar qual é a lei que aumentou a possibilidade, trouxe a possibilidade de outras pessoas terem essa isenção do pagamento de custas no protesto. Aqui eu estou falando da LC 123 de 2006, mas tem outra lei, que é isso aí, na verdade, quem trabalha isso é o professor de pago, não sou eu, né, que é títulos de crédito. A hora que ele for trabalhar isso, ele vai trabalhar o protesto, e trabalhando o protesto, ele vai deixar vocês a parte de tudo isso. Aqui, o protesto é só um benefício, essa isenção aqui de pagamento de custo é um benefício para você ser ME ou ser EPP. E aí, em razão do adiantar do horário, veja, até fiquei mais tempo do que eu no matutino, como são 10h25, eu gostaria de estar encerrando a aula agora, porque depois eu vou postar ela no Moodle, e na quarta-feira que vem a gente retoma a conversa aqui a partir de pequeno empresário, que embora eu já tenha explicado, mas eu fiz um tópico próprio aqui. Custos judiciais também? Não, custos judiciais não tem isenção, não. Você pode pedir a justiça gratuita, mas aí vai ser baseado no artigo 98 do CPC. Não é a LC 123 de 2006, não te dá esse benefício, não. Eu sei que hoje a aula foi um pouquinho pesada, né? Bastante falatório, mas assim, essa parte de e-mail de EPP vocês vão usar bastante na vida de vocês, né? Então, eu acho que foi importante essa minha conversa com vocês, embora a aula tenha sido maçante, eu peço desculpas nesse sentido, mas tenha um pouquinho de paciência com esse conteúdo aqui, com tudo que eu falei, que é importante para vocês. Na quarta-feira que vem, eu continuo essa aula, e daí eu conto uma história bem legal para vocês, na história do MEI, que vou tratar aqui dessa aula, e também como último tópico, eu vou falar do investidor anjo. Em outros anos eu não tratava disso, mas esse ano, como eu abri uma aula só para ME e EPP, eu vou fazer a coisa bonitinha e vou trabalhar também a questão do investidor anjo com vocês. Então, vou ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar por e-mail, pode me mandar por WhatsApp, que eu vou estar sempre respondendo vocês. Nesse momento, eu me coloco à disposição de todos, seja academicamente, seja juridicamente, até por uma palavra amiga, se for necessário, entendeu? Vocês têm aí meu WhatsApp, pode me chamar no privado, no particular, se eu tiver com tempo, né, normalmente você vai dizer, nossa, mas você está com todo o tempo do mundo. Não, está sendo bem corrido aqui para mim essa questão das aulas em online, também da questão do escritório em home office, mas me mande que eu respondo para vocês, fiquem tranquilos, nós estamos aqui para se unir. Queria desejar para vocês um bom feriado sexta-feira, embora para alguns não vai mudar muita coisa como para mim, né? Bom sábado de aleluia e feliz Páscoa para vocês. E queria dizer que nesse momento a gente tem que se unir como professores, como corpo discente, porque o calendário está sendo mantido, isso é melhor para todo mundo que o calendário seja mantido, e na medida do possível me coloco 100% aqui à disposição de vocês. Me desculpem a aula ser um pouco maçante, mas eu quis trabalhar todos os itens ali de exclusões do e-mail do EPP com vocês, que vocês vão ver como isso vai ser importante para vocês aí na sua carreira jurídica, na sua carreira como advogado, tá? Me coloco à disposição e uma boa noite, feliz Páscoa para vocês, e se Deus quiser, a gente se encontra logo, porque eu já estou com saudade da sala de aula. Eu nunca reclamei de dar aula, sabia? Eu sempre gostei de estar presente aí com vocês, e já estou com saudade, mas se Deus quiser, logo tudo isso aí vai passar. Feliz Páscoa para vocês, tudo de bom, e qualquer coisa a gente vai se falando. Entrem lá e respondam o fórum que eu criei sobre a questão da atividade das igrejas no Brasil. Comam bastante chocolate, a gente se encontra aí na próxima quarta-feira aqui online e em outras atividades também. Combinado? Eu posto a aula para vocês. Então, boa noite, abraço, tchau, feliz Páscoa.